Olá, seja bem-vindo. Esse é o canal Flip Xadrez e hoje, pessoal, a gente vai para a terceira e última partida do Fischer contra a engine Greenblatt, né? Essas partidas ocorreram no ano de 1977, tá bom? Fischer jogou 3 vezes contra ela. A primeira vez ele jogou de pretas, que ele jogou uma defesa Najdorf, né? Uma siciliana Najdorf. Na segunda vez ele jogou de brancas, ele jogou um gambito do rei. E agora é a terceira e última partida. E agora ele vai jogar aqui uma siciliana também, tá? Mas antes de dar spoiler aqui, você que está chegando agora, que não é inscrito do canal, já aproveita, se inscreve, tá bom? Pessoal, não esquece de deixar o joinha, que é muito importante, isso ajuda bastante o canal. E se quiser, ativa o sininho, todas as vezes que sair vídeo novo, o YouTube vai te notificar, tá bom? Agora, sem mais delongas, bora pro tabuleiro. Bom, pessoal, aqui eu vou inverter, tá? Que o Fischer jogou de pretas, né? Primeira partida jogou de pretas, segunda de brancas, essa terceira ele vai jogar de pretas de novo. E para quem botou lá nos comentários, eu vou até pegar um dos comentários que eu não lembro agora de cabeça quem foi, que eu não achei, né, qual foi o rating do Greenblatt, mas pesquisando mais a fundo eu descobri por que eu não achei, porque realmente ele não estava com o rate dele ranqueado em 1977, tá? Então ele estava sem rating ali na época, então como ele não tinha, por isso que eu não achei, tá bom? Mas estima-se que o rating do Greenblatt nessa época aí era de aproximadamente 2100, tá? Então para quem falou, olha Felipe, é 2000, tem um comentário, vou pôr aqui na tela depois, tá? Chegou perto, hein? Quase acertou, tá bom? Bom, mas sem mais conversa, bora pra partida, que essa partida é sensacional. Bom, pessoal, aqui o Greenblatt está de brancas, né? Ele abre aqui com o peão do rei E4, Fischer responde com C5, cavalo F3, e aqui, né? Você acha que o Fischer vai para uma Najdorf? Não, aqui, pasmem, pessoal, o Fischer faz G6, tá? Ele vai para a variante do dragão hiperacelerada da siciliana, variante que ele mesmo criticou várias vezes, né? Que ele achava ruim, né? E é interessante porque a primeira ele jogou a Najdorf, depois jogou um gambito do rei, atropelou, né, a engine nas duas primeiras partidas. E agora na terceira ele está jogando uma variante que ele acha ruim, né? Acho que para testar o computador, né, para ver como ele vai se sair. Bom, e vamos ver, né, como ele se saiu. Aqui ele seguiu com D4 a engine, né? Fischer seguiu com bispo G7, cavalo C3, C toma D4, cavalo toma D4, cavalo C6, bispo E3, cavalo F6, cavalo toma C6, B toma C6, E5 atacando o cavalo e cavalo G8. Pessoal, pode parecer estranho esse lance, tá? Mas esse lance é teórico, tá? Qual é a ideia? A ideia é as pretas recuarem o cavalo aqui para fazer o avanço de F6, tá bom? E combater esse peão aqui no centro. Então esse lance ele é teórico, tá bom? Inclusive é o último lance teórico da partida, tá? Depois dele seguiu com F4, então o Greenblatt já vendo que o peão aqui de G5 vai ser alvo de ataque, ele já traz uma defesa. Fischer segue com F6, com plano, então E toma F6, cavalo toma F6 e bispo C4. E qual é a ideia de bispo C4, né? Aqui o Greenblatt, muito esperto, está tentando evitar o Fischer de rocar, né? Então, por isso que ele fez esse lance. Mas para cima de Omoa, né? Aqui é o Fischer jogando, né? O Fischer já solta aqui um D5, já atacando o bispo. Ele recua para E2. Torre B8, né? Atacando esse peão em defesa aqui de B2. Aqui o Greenblatt faz B3, né? Eu sei que vocês estão achando estranho, mas realmente, pessoal, não é um bom lance, tá? Isso aqui traz muitas fraquezas na oposição. E você acha que o Fischer fez o quê? Ele já tratou de aproveitar, né? O Fischer é esperto pra caramba, ele solta aqui um cavalo G4. Você fala, Felipe, como assim cavalo G4? Ele tá perdendo o cavalo, né? Porque o cavalo só tem o bispo defendendo e ele tá atacado pelo bispo e pela dama. Que doideira é essa, né? Que loucura é essa aqui? Pessoal, o que acontece? Não dá pra capturar esse cavalo aqui, tá? Por quê? Se você captura aqui de bispo esse cavalo, você faz bispo toma G4, daria para seguir com bispo toma aqui em C3, dando cheque e atacando a torre, tá? Essa que foi a malandragem do Fischer, tá bom? Então, criar esse ataque descoberto no cavalo aqui de C3, tá bom? Com o cheque e o duplo na torre. Depois de um bispo D2 defendendo, antes de capturar essa torre aqui, daria para seguir com o lance intermediário aqui, que é bispo aqui toma em G4,
Depois de dama toma em G4, aí sim seguiria com bispo toma em A1, tá? E aqui pode abandonar, né? Aqui já era, acabou, né? Pretas aqui tá com uma torre a mais na posição, né? Muito material. Fica complicado aqui pro jogador de brancas, né? Ainda mais jogando contra o Fischer. Pode jogar a toalha, mas é claro, o computador, né? Não foi assim que seguiu, né? Na partida. E nessa época os computadores também não abandonavam, tá? Então não dá pra fazer isso daí, tá? Então deixa eu voltar aqui na posição. Então depois aqui de B3 o Fischer seguiu com o lance cavalo G4. O Greenblatt viu que ele não poderia capturar esse cavalo. E aí ele fez o lance aqui bispo em D4, trazendo uma defesa, né? Agora o bispo contra-ataca o bispo das pretas na diagonal e tá protegido pela dama, né? Jogo que segue. Então depois de E5 atacando esse bispo, aqui o Greenblatt faz F toma E5, roque, o Fischer roca, coloca o rei dele em segurança. Depois de bispo toma G4, agora sim o Greenblatt toma e você fala, puxa Felipe, o Fischer pendurou o cavalo? Não, pessoal, não pendurou, né? Que é o Fischer, né? Ele segue com dama H4, cheque. E depois de G3, aí sim, dama toma G4, dama toma G4 e bispo toma G4. Tá ok, né? Aqui o Greenblatt conseguiu se defender do ataque contra o cavalo dele. Trocou as damas, conseguiu uma posição equilibrada, né? Então, ele foi muito bem sucedido nesse momento em se defender do ataque do Fischer, né? Um ataque feroz. Então aqui o Greenblatt ele sai com torre F1, querendo trocar peça, né? Indo para o final com esse peãozinho dele, que na teoria é um peão passado, né? Perigoso. Então o que ele mais quer agora é trocar peça e tentar avançar esse peão. O que ele não pode fazer por enquanto, né? Porque senão tá caindo o bispo. Mas enfim, é questão de criar condições, né? Seguindo, então torre toma F1, cheque, rei toma F1, agora C5, e pessoal, esse lance aqui foi uma pedrada, né, no Greenblatt, acho que quebrou até o monitor dele lá, né, brincadeiras à parte. Felipe, não entendi, o que está acontecendo? Bom, pessoal, o que acontece? O bispo está ameaçando aqui o peão de E5 que está cravado e não pode sair, senão cai o bispo aqui de D4. A gente tem esse cavalo indefeso também, que só está defendido pelo bispo no momento. E além de tudo, a gente tem na mesma diagonal aqui uma torre. Então, olha que situação complicada, né? Todas as peças, né, do Greenblatt na mesma diagonal. Então, o que o Fischer quer? Ele quer atacar. E o que impede ele de atacar? O bispo aqui de D4. Então, o que ele fez? Ele criou uma situação que ou o bispo sai, ou ele é capturado. Então, por exemplo, se o Greenblatt tivesse feito aqui o lance bispo toma C5, que inclusive, tá, eu fiz a análise aqui, eu não achei que esse era o melhor lance na posição, mas em Engine, o Stockfish, né, o rei de Snorais, disse que é o melhor lance na posição, né, por incrível que pareça. Eu não vou discutir que pelo menos o Stockfish de hoje em dia, né, ele não tem o que dizer, né, mas enfim, aí sim seguiria com bispo toma aqui em E5, tá? Aí depois de torre em D1, atacando o peão, porque o cavalo vai cair de qualquer jeito, seguiria com bispo toma C3 e torre toma D5, tá? Então deixa eu voltar aqui, porque não foi assim que seguiu na partida, tá? O Greenblatt não capturou o peão, tá bom? Então depois de C5, o que o Greenblatt fez? Ele fez bispo F2, tá? E qual é a ideia do Greenblatt aqui? Se o Fischer tomar o peão aqui de E5, ele manobra o bispo aqui para E1, aí ele protege agora o ponto aqui de C3, que é onde está o cavalo, tá? E foi desse jeito que seguiu. Bispo toma E5, bispo aqui em E1, então o Greenblatt deve ter ficado feliz. Pô, defendi o cavalo, né? Agora dá para tirar a torre e jogo que segue. Mas aqui, pessoal, o Fischer vai para uma sequência impressionante, tá? Iniciando com torre F8 cheque, tá? Ganhando um tempo. Depois de rei G2, torre F3, né? Então o rei não pode tomar a torre porque está defendido pelo bispo. E agora pressão total, né, no cavalo aqui de C3, né? Tá a torre atacando, o bispo atacando. E o Greenblatt agora tem sérios problemas na posição, né? Como defender tudo isso aqui? Bom, ele faz aqui H3 para expulsar o bispo, né?
a tentativa. Mas o Fischer aqui ele vai para o melhor lance na posição. Ele não dá tempo de reação para o Greenblatt e vai para cima. Com torre toma C3. Depois de bispo toma C3. Bispo toma C3, atacando a torre. Torre F1. E agora, pessoal, né? Bispo F5, saindo do ataque do peão. E temos um final de bispos, né? Par de bispos contra uma torre, né? E agora? Como é que será que vai seguir isso aqui? Bom, seguindo, torre F2, H5, né? O Fischer já tasca de avançar o peão para poder proteger o bispo, né? Caso o peão de G avance. Torre E2, colocando a torre na coluna aberta. Rei F7, segurando a entrada da torre, né? Para ela não entrar aqui no ponto de E7, tá bom? Torre E3, atacando o bispo. Bispo D4, atacando a torre. Torre F3. Rei E6. Agora o Greenblatt segue com C3 atacando o bispo. O bispo recua para E5. E torre E3 agora cravando o bispo, né? Então o Greenblatt agora deve ter falado, pô, legal. Cravei o bispo, tô na vantagem. Mas o que ele não contava, pessoal, era com esse lance aqui, D4, tá? Atacando a torre aqui com a ideia do Fischer criar um peão passado, tá bom? Então depois de C toma D4, C toma D4... Continua o ataque contra a torre e agora o Fischer tem o peão passado dele, né? Então o Greenblatt ele trata de proteger a torre, ele recua para E1, D3 avançando com o peão, H4, D2 avançando com o peão, torre D1, bispo C3 defendendo, rei F2, o Greenblatt vem trazendo o rei para ajudar, bispo G4 agora atacando a torre, torre H1. E pessoal, daqui pra frente, o que acontece? É que não falo pessoal, um jogador comum, né, normal, diria do jogador intermediário para baixo aqui nessa posição, eu principalmente, um mero capivara, eu não pensaria duas vezes aqui nessa posição em fazer um aqui D1 promovendo para dama, tá? Porque seguiria para torre toma D1, bispo toma D1 e acabou. O jogo tá ganho aqui para as pretas, né? Mas o xadrez não se trata de ganhar material. O xadrez se trata de dar checkmate no rei do oponente. E daqui para frente, pessoal, deixa eu até voltar aqui. Fischer começa a jogar igualzinho ao Stockfish, tá? Ele joga aqui igual ao Stockfish, de forma extremamente precisa, tá bom? E qual é a sequência? Ele segue com bispo D4, cheque, depois de rei G2, rei D5, A3, rei aqui em E4, ele vem trazendo o rei, torre F1, rei D3, rei H2, rei E2 atacando a torre, rei G2, bispo H3, cheque, forçando a captura do bispo, rei toma H3, rei toma F1, B4, D1 promovendo para dama agora, depois de rei H2, dama E2, cheque, rei H3 e dama em G2, mate, tá? O Fischer aqui ele foi para uma sequência de checkmate incrível. E como eu disse, ele fez, dali para frente ele fez os melhores lances. Ele jogou o que o Stockfish diria que deveria ter sido jogado, tá? Então ele realmente amassou a lata aí do Greenblatt de forma impressionante, né? E dizem, né, pelo menos ali pelo que eu vi de algumas notícias, histórias, né, de sites, dizem que o Fischer ficou muito chateado com isso aqui, ficou muito nervoso e que ele, né, disse que o computador tinha que ser jogado no lixo, né? Ele chamou o computador, né, que é um termo em inglês de piece of junk, que daria a entender que é lixo, um pedaço de sucata, ferro velho, enfim. Abre aí para várias interpretações, né? Mas ele chamou de ferro velho de lixo esse computador aqui, né? O Fischer sempre foi polêmico, né? Mas realmente ele humilhou, né, a engine aqui. Jogou de forma impressionante, como eu disse, como o Stockfish joga, né? Joga hoje em dia, tá bom? Bom, mas agora vamos dar uma olhada no relatório do Stockfish, tá bom? Pra gente ver aqui onde é que foi que essa engine, o Greenblatt, errou, né? E o Fischer foi lá e amassou a lata dela. Olha a precisão do Fischer, pessoal. 95.3, tá?
e enquanto o Greenblatt fez 84.1, tá bom? E a gente vê que o começo foi bem equilibrado, né? Teve aquele primeiro erro do Greenblatt, que foi o avanço lá do peão de B2, tá bom? Que enfraqueceu bastante a posição. Mas aí o Fischer foi cometendo algumas imprecisõezinhas, né? E equilibrou de novo, né? Foi quando o Greenblatt conseguiu se defender do ataque do Fischer, né? Só que aí depois ele errou, né? Ele cometeu um erro aqui que deu 4 pontos de vantagem pro Fischer e aí acabou, não deu mais, né? O Fischer foi lá e amassou a lata dele, né? Acabou a partida, tá? Ele levou até o final essa vantagem e ganhou, tá bom? Então vamos dar uma olhada para ver que lance foi esse aqui que o Greenblatt, né? Errou e aí acabou para ele, tá bom? Vamos lá. Bom, pessoal, a gente tá de volta aqui no tabuleiro, tá? A gente tá indo pro 19º lance, tá bom? Nessa posição aqui de brancas, o Greenblatt fez o lance torre F1, tá? Com a ideia, né, de trocar peça e tudo mais, mas esse foi o erro dele, porque o que que acontece? Deixa eu até voltar aqui. Pessoal, dá uma olhada na posição. Você tem uma torre aqui cortando o rei das brancas, tá bom? Você tem um bispo cortando o rei das brancas, ele tá no centro, tá? Apesar da dama não tá, as damas não estarem em jogo, né? É uma posição muito incômoda aqui pro rei das brancas, tá? O que que falta? Falta colocar as peças em jogo, né? Desenvolver aqui, rocar, né? Então, para ele, nessa posição, o crucial não era ficar trocando peça, né? E sim, né, fazer aqui um roque, tá? No caso, o melhor daqui na posição seria o grande roque, né? E como fazer isso? Tem que expulsar esse bispo aqui, tá bom? Ele é o único que dá para ser expulso. A torre aqui de F não tem como atacar ela, mas o bispo aqui de G dá. Então, de G4, tá? Então, o melhor lance para ele na posição seria fazer um H3 atacando o bispo, tá bom? E depois de bispo D7 recua, aí sim, grande roque aqui pelas brancas, tá? E aí pode parecer estranho, tá? Mas é uma posição que tá equilibrado, tá? Depois de um torre de B em E8, a gente tem uma posição atacando, né? O peão passado aqui das brancas, é claro. A gente tem uma posição bem equilibrada, tá? Daria para seguir aí com cavalo E4, né? Já que rocou, já tirou a torre, né, dessa diagonal. Tira o cavalo também para não ser alvo. A torre já está defendendo o bispo. Daqui você vê que já solta mais o jogo, né? Já ficou uma coisa aqui mais tranquila de ser jogado, tá? Depois de um bispo tome 5, era para seguir com um cavalo aqui em C5. Se bispo C8 aqui para controlar o cavalo, segue, né? Com chance aqui para os dois lados. Não adianta o bispo tomar, né? O bispo das brancas está defendido pela torre agora. Enfim, daria para seguir, né? Mas infelizmente o Greenblatt não encontrou essa continuação aqui. O Fischer foi para cima com tudo e amassou a lata aí do Greenblatt. Não deu para ele dessa vez, né? Nem das outras também, né? Perdeu nas outras também. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal, tá? Dá o joinha que ajuda bastante, tá bom? Eu desejo a todos vocês uma ótima semana, bastante rating e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!